Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus seja louvado por essa bendita palavra. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. João Batista. O que falar de João Batista? Foi o último precursor a anunciar a vinda e a chegada de Jesus. Olha o quanto de responsabilidade Deus está entregando nas minhas mãos e nas tuas mãos. É como eu disse numa live, que nós temos que colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos mandado fazer. Não é só pastor, missionário, evangelistas que tem o chamado, mas todo aquele que ouviu o Evangelho de Cristo e recebeu dele a ordem de ir e de anunciar o Evangelho, tem por obrigação estar anunciando o Evangelho, sem a desculpa de que eu não vou não sou pastor, não sou evangelista. Porque muitos arrumam sempre uma desculpa para não fazer aquilo que Deus manda fazer, aquilo que Jesus manda fazer. Deus chamou Jeremias, Senhor, não vou não, porque eu sou uma criança, não sei nem falar. Chamou Moisés, Senhor, eu tenho dificuldade na fala. Todos arrumam um meio, uma forma, uma maneira de não ir e fazer aquilo que Deus manda. E precisamos assumir em Deus a ousadia e a coragem, a intrepidez para anunciar o Evangelho. Falar do amor de Deus. E João Batista, ele começa a ministrar no deserto, irmãos. Um ministério no deserto. E ele ministrava com tanta ousadia, com tanta intrepidez, o Espírito Santo agia de tal maneira na vida dele, que muitos vinham de longe, irmão. Mas como vinham muitos de longe para ouvir João Batista? Porque muitos que ouviam João Batista ministrar, saíam de alguma forma falando que havia um homem no deserto, anunciando e falando de uma forma diferente, coisas que jamais foi dita por quem quer que seja,
sobre a vinda de Deus, sobre a vinda de Cristo. Ele tem um jeito diferente de falar. E quando ele fala, a gente se sente bem, a gente sente prazer, a gente sente alegria, a gente sente satisfação. A gente se sente tão bem. Então eu creio que havia muitos que não estão descritos no livro, mas que anunciaram e falaram daquilo que João Batista estava fazendo no deserto. E muitos iam ao deserto atrás de ouvir o que João Batista estava falando. Uns iam por curiosidade, mas muitos ali iam. E quando ouviam João Batista ministrando a palavra, se arrependiam daquilo que faziam, da forma que falavam, da maneira que se comportavam, do jeito que estavam andando, e com isso desciam as águas e eram batizados. Mas o ministério de João Batista era tão no Senhor, que quando alguém se aproximava para descer as águas com segundas intenções e com malícia no coração, ele logo repreendia. Ele dizia: quem vos chamou? Para onde vocês vão? Raça de víbora. Vocês chegam aqui com segunda intenção, com malícia no coração, cheio de má intenção, querem descer as águas, mas espera aí, não é assim não, comigo não. Comigo, ele repreendia mesmo, ele exortava mesmo. Ele exortava. E quantos não desceram as águas, foram batizados, irmãos, e não assumiram com firmeza e com certeza o batismo que passaram nas águas. Continuaram e continuam fazendo as mesmas coisas que faziam outrora. Sabe, irmãos, esse ministério de João Batista foi muito forte. Não houve sinais tão miraculosos, mas ele pregava de uma maneira que ele denunciava o pecado e o erro e a falha das pessoas. Palavras essas que nós não estamos ouvindo mais nos altares, porque entristece, porque incomoda, porque um membro vai embora, porque, irmãos, ou nós pregamos com ousadia a salvação em Cristo Jesus, ou nós vamos ser responsabilizados, pela morte de muitos, porque o próprio Senhor Jesus, Ele disse que não veio para julgar, mas já há algo que nos julga: a palavra. A palavra, irmãos. Não dá para viver, não dá para andar de qualquer jeito. Não dá para se comportar como se não conhecesse Cristo, irmãos. Senão nós vamos negá-lo, assim como Pedro negou. Não pensa que isso está registrado ali para vergonha de Pedro, não. Aquilo está registrado como uma fraqueza humana, como uma fraqueza do ser humano, para que nós tenhamos como exemplo, irmãos. Porque muitas das vezes estamos sentados à roda de um escarnecedor e estamos negando a Cristo no modo de falar e no modo de nos comportarmos em meio a outras pessoas, em meio aos lugares que não deveríamos estar e estamos muitas das vezes. Nós negamos Cristo, irmãos, dependendo da forma e da maneira que nós estamos nos posicionando em alguns lugares. E nós vemos aqui que João Batista, ele era enfático naquilo que ele dizia. Ele pregava contra reis, ele falava do comportamento errado, das ações erradas de sacerdotes, e por isso também ele era perseguido, irmãos, por isso ele era perseguido. E tem muitos dentre nós ainda hoje, agindo como Herodes também agiu. Aonde está a verdade? O que é a verdade? Nós não buscamos conhecer, nós não buscamos entender, nós não buscamos compreender Cristo.
Não procuramos nos aprofundar nas verdades de Cristo, porque se assim fizermos, nós vamos descobrir aonde é que está a verdade. A verdade está em Cristo. Não há dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma disso. Queridos, aqui a palavra diz que João ainda não havia sido lançado na prisão. Porque João, vendo o comportamento errado e as ações erradas de um rei, ele denunciou os erros e as falhas desse rei. Ele não se ajuntou, ele não aprovou, ele não impôs a mão sobre a cabeça de quem estava errado, não. Estava errado, estava errado. Independente se a vida dele ia ser ceifada ou não, ele mantinha-se firme no propósito a qual Deus o chamou. Porque se fomos chamados para pregar a verdade, para anunciar a verdade, para dizer o que é certo e o que é errado, não podemos estar, irmãos, andando entre céu e terra, não. Entre certo e errado, não. Não, peraí, nós temos que ter uma posição. Porque o Senhor diz, seja assim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O próprio Deus disse que o morno ele vai lançar fora, seja frio ou seja quente. Nós temos que ter uma posição, irmãos. Nós temos que ter uma posição. Andar com Cristo significa andar na verdade. Andar com Cristo é ser firme na verdade. Independente se vão cuspir no seu rosto, se vão bater na sua cara, independente se vão sair por aí falando mal de você, não importa isso, irmãos. Tem que ter uma posição. Não dá mais para ficar inquietado, nem perturbado, se estão dizendo, se estão falando, se estão te acusando ou não, irmãos. Não dá para andar mais desse jeito. Não dá para andar mais desse jeito. Temos que ter uma posição. Deus cobra de nós uma posição nos dias atuais. Porque olha só o que diz aqui. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. E estava ali com eles e batizava. Veja, os discípulos de Jesus estavam batizando. E João também estava por ali batizando ao redor do Jordão. E criou-se uma certa confusão ali. Porque os que seguiam João começaram a se incomodar porque estava sendo batizado do outro lado também pessoas. E eu vejo que hoje, até o dia de hoje, ainda há muita confusão com relação ao batismo. Uns batizam por aspersão, outros por imersão. Onde está a verdade, irmãos? A verdade está em andar com Cristo e fazer a vontade dEle, andar no querer dEle, fazer aquilo que o agrada a Ele, irmãos. Todo mundo diz, mas o ladrão na cruz não foi batizado. Ele não desceu as águas, mas ele passou pelo batismo de João, porque ele se arrependeu dos erros e das coisas erradas que ele fazia. E ele defendeu Cristo, ele defendeu o Evangelho lá na cruz. Quando o outro acusava Jesus, ele dizia: não, nós estamos aqui porque merecemos. Aqueles homens simbolizavam eu e você, irmãos. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não, ele é justo, ele é correto, ele é certo, ele nem deveria estar aqui. Mas ele se arrependeu, ele passou pelo batismo do arrependimento, não desceram as águas, e ainda ouve de Jesus a seguinte mensagem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O arrependimento, irmãos, é necessário o arrependimento. Muitos batem palma, muitos dão glória a Deus porque o ímpio morreu. Não, irmãos, o Senhor, Ele diz que não tem prazer de modo algum na morte de um ímpio,
Mas antes ele espera que o ímpio se converta, irmão. Temos que ficar triste e orar muito, irmãos. Temos que ficar triste e orar muito. E não ter prazer nem satisfação nessas coisas. Amados de Deus, temos que ter cuidado com a forma e com a maneira que nós estamos falando, com a forma que nós estamos andando, com a maneira que nós estamos agindo. E João batizava, João percorria tudo ali ao redor do Jordão, irmãos, ele ia batizando as pessoas, sabe, aquele que ele chegava até ele, o Espírito Santo revelava, esse desce as águas, esse desce as águas, esse desce as águas, ele ia batizando, batizando, batizando. Ele estava preparando um povo bem disposto, um povo que estaria pronto quando Jesus viesse, chegasse e passasse a anunciar o reino. Jesus, quando vem, ele também vem falando sobre arrependimento, sobre uma tomada, irmão, de direção, uma tomada de direção. Chega de fazer coisa errada, chega de mentir, chega de enganar, chega de arrogância, chega de orgulho, chega de malícia, chega de ficar apontando, chega de ficar acusando. Vamos tomar uma posição, irmãos. Tomar uma posição e andarmos com Deus. E sermos com Deus por onde quer que nós vamos. E nós vemos aqui porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Eu já ouvi alguns dizerem: por que o pastor não está fazendo culto na semana, enquanto as outras igrejas todas estão fazendo culto? O pastor de vocês não está seguindo os homens, não, e deixando de seguir a Cristo? A alguns eu respondo e a outros eu deixo quieto, irmãos. Porque você tem que saber quando soa uma provocação para uma discussão e quando é uma pergunta inocente, buscando uma resposta de Deus. Porque não dá para discutir muitas das vezes sobre questões espirituais, porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se repartem aos espirituais. E também diz a palavra de Deus que a discussão sobre a palavra não edifica o ouvinte. Não vale nem a pena discutir muitas das vezes. O nosso Deus, ele é diferente de Baal. Ele não precisa que ninguém o defenda, ele próprio se defende. E muitas das vezes ele nos dá a palavra como uma forma de alcançar aquela vida, de mudar a história daquela vida, de atrair aquela vida para ele, mas não para nós ficarmos batendo boca, discutindo. Não vale a pena. E nós vemos aqui que João estava perto. Houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Eles estavam discutindo acerca da purificação, acerca do batismo. E foram lá ter com João e disse-lhe: Rabi, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. Será que eles ouviram que João Batista? Eles estavam lá, irmão. Se João Batista deu testemunho, João Batista também testemunhou que ele era o Filho de Deus, do qual ele não era digno nem de desatar as correias, as sandálias do pé dele. Precisamos, muitas das vezes, meditar naquilo que ouvimos, parar para meditar naquilo que recebemos da parte do Senhor, para não sairmos com conversa errada acerca daquilo que ouvimos, porque muitas das vezes a palavra ela é dita de uma forma, mas compreendida de outra, e interpretada de outra, e passada de outra forma, como aquela brincadeira do telefone. Com relação, irmãos, se você estiver indagando com relação ao porquê de muitas coisas, eu vou dizer uma coisa para você. Segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
O nosso pastor está na direção de Deus, porque nós devemos obedecer às autoridades instituídas, e não devemos de forma alguma afrontarmos, irmãos, nem passarmos por cima daquilo que Deus instituiu como autoridade. Porque presta bem atenção no que eu vou dizer para os irmãos, se houver alguém entre nós indagando sobre isso. Quando nos foi pedido para que não nos reuníssemos em igrejas, para que não houvesse aglomeração, foi para que não se proferisse mais, ou se não prolongasse mais, se não mais fosse contaminados pessoas. E não foi só com relação a ministérios, lojas, empresas, todo local, todo lugar que se aglomerava pessoas foram inibidas e foram pedidos pelas autoridades terrenas para que não se reunissem, para que não viesse a tumultuar os hospitais, já que estavam abarrotados de pessoas e estava até faltando oxigênio. Precisamos entender isso, irmãos. E quando ouvi que muitos diziam sobre perseguição, 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 eu não vejo dessa forma. Porque quando a perseguição vier mesmo, irmãos, aí, irmãos, nós vamos ver se realmente servimos ao Senhor ou não. Servimos ao Senhor ou não. Mas eu já ouvi muitas das vezes nesse ministério que a perseguição ela virá. Ela virá, e quando ela tiver que vir, vai vir com permissão de Deus. Porque foi assim também que os ministérios foram edificados. Foi com a perseguição da época lá dos discípulos. Foi que o evangelho se espalhou no mundo inteiro. Porque estava se pregando só lá dentro de Israel, só lá do meio de Israel. Então houve essa questão, houve essa situação. E nós vemos que foram ter com João, foram ali conversar com João, falaram a respeito de outro que estava batizando. João respondeu e disse: ô homem, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Vós mesmo me sois testemunha do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Nós somos enviados adiante de Cristo para estar anunciando a volta dele, a vinda dele, para levar com ele a igreja, irmãos, para levar com ele todo aquele que estiver com sinceridade, com lealdade, com fidelidade, entregue totalmente na mão dele. Nós temos essa obrigação. Estamos ouvindo muito falar: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então precisamos entrar naquele versículo que diz: prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A gente precisa, como pastor, como líderes, preparar as pessoas para estarem já prontas quando Jesus vier. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca lhe falte o óleo sobre a cabeça. Não vamos ser como aquelas virgens imprudentes, irmão, que Jesus chegou e não havia óleo. Não havia óleo. A qualquer momento, a qualquer hora ele chega, ele volta. Será que estamos no temor? Será que estamos andando no tremor? Será que realmente estamos esperando a volta dele? Todo cuidado, irmão, é pouco. É pouco, irmãos. É pouco, é pouco, é muito pouco. É muito pouco, irmãos. Porque veja só uma coisa, irmãos. Quando João disse aqui, aquele que tem a esposa, é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Veja, João Batista, irmão, teve satisfação, prazer e alegria, irmão, em ouvir Jesus, em falar com Jesus. Irmãos, nós temos que despertar em nós esse prazer, essa alegria, essa satisfação de vir à casa do Senhor, de ouvir Deus falar, irmãos.
Temos que ter esse prazer, essa alegria e satisfação de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que ter esse prazer, essa alegria, essa satisfação de abrirmos a palavra e lermos, e lermos, e lermos, e lermos. Quer ouvir Deus falar? Abre a Bíblia Sagrada, medita na palavra de dia e de noite. Você vai ouvir Deus falando com você, irmãos. Se você não quer falar comigo, por que eu vou dirigir a palavra a você? E às vezes Ele dirige a palavra a você e você ignora. Porque a palavra não veio de acordo, não veio de encontro, não veio conforme você gostaria que fosse. As verdades de Deus nunca vão ser as minhas verdades. Porque isso é palavra de Deus. Os teus caminhos não são de Jesus. O modo de você pensar não são de Deus. O modo de agir de você não é conforme a vontade dEle. É isso que nós temos que entendermos. É isso que nós temos que entender, andar com Ele, viver com Ele, estar no centro da vontade dEle é diferente das nossas vontades. Nós nos entregamos a fazer tudo quanto a nossa carne almeja e deseja, irmãos. E a nossa carne nunca vai desejar e nunca vai querer andar com Deus e fazer a vontade dEle, nunca ela vai querer, nunca, nunca, sempre haverá esse impasse, irmãos. A nossa carne sempre vai querer receber abraço, elogio. A nossa carne nunca vai aceitar ser cuspida, ser caluniada, ser apontada, ser acusada. Mas aquele que recebe do Senhor, a ousadia, a coragem e a intrepidez, passa por cima dessas coisas e vai dando glória a Deus. E vai dando glória a Deus, irmãos. E vai dando aleluia, e vai seguindo. E vai seguindo, irmãos. Nós vemos as pessoas olhando para a direita, olhando para a esquerda. Nós vemos as pessoas querendo ser grande entre os homens. E aí, irmãos, vão ficando cada vez mais pequenininho na presença de Deus. Nós vemos que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Muitos estão batendo no peito. Eu posso, eu faço do jeito que eu quero. Muitos estão batendo no peito, irmãos, com arrogância, com soberba, com orgulho. Muitos estão achando que são alguma coisa. Não são nada, irmãos. A própria palavra no livro de Apocalipse, ela diz: aconselho-te que compre de mim ouro provado no fogo. Tu que é rico, tu que pensa que pode fazer o que quer, como quer, da maneira que quer, do jeito que acha, declaro que você é pobre, miserável e nu. É assim que a palavra trata pessoas com soberba e com arrogância. Você pode ser um rico, ter muito dinheiro, que Deus não é contra a riqueza, irmãos. Deus é contra o comportamento, contra a maneira da pessoa usar-se dessa vida financeira abastada. Todo aquele que alcançou esse patamar, Jesus espera que esse auxilie aqueles que estão necessitados, auxilie aqueles que estão precisados, e não que ande por cima deles, pisando neles. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós dizem assim: mas se eu tivesse muito dinheiro, eu não jamais faria isso. Tem muitos que disseram isso, irmãos. E quando o dinheiro chegou, mudou a mente, mudou o coração, mudou a maneira dele ser. Há alguns que ainda continuam firmes no propósito e no projeto do coração deles, porque Deus assim manteve ele daquela forma. E muitas das vezes alguém assim precisa de um homem de Deus que diga: não é por aí não, é por aqui. Ele não vai querer ouvir, mas é por aqui. Não é por aí não, é por aqui. Não adianta você ter aproximação com uma pessoa que pode, que tem. E se ele te dá uma abertura para você falar das coisas de Deus, fala com ousadia. O salário é bom, né, irmãos?
O emprego é bom. Se eu falar isso, meu patrão. Irmãos, é aí que somos provados. É aí que somos provados. Eu escutei na casa de recuperação uma vez, um senhor chegou lá e ele disse assim: seu Roberto, o que é que o senhor precisa nessa casa de recuperação? Como é que o senhor cuida desses meninos que estão aqui? Qual é a necessidade maior? Eu expliquei para ele que a necessidade maior, a princípio, é de Deus entrar na vida deles. Porque quem muda e quem transforma e quem restaura é Cristo. É Cristo. E eu fui conversando com ele, e eu vi, e ele me disse assim, ele falou: infelizmente, eu vim conhecer uma casa igual a essa tarde demais. Com toda a riqueza que eu tenho, com tudo que eu possuo, dei tudo ao meu filho, só não dei a ele o amor de pai, o carinho de pai, a atenção de pai, e não conhecendo Cristo também não dei Cristo na vida dele, e eu o perdi. Então eu vejo um homem que estava arrependido de muitas das coisas que havia feito e procurava compensar ajudando outros a não cometer os mesmos erros que ele havia cometido. Mas eu fui prestando atenção no modo dele falar, no jeito dele falar, porque eu queria ver se nele havia realmente o arrependimento ou o remorso. Eu precisava discernir uma coisa do outro, saber se havia remorso ou arrependimento na forma dele falar, na maneira dele agir. Mas realmente houve o arrependimento, irmãos. Houve o arrependimento. Aquele homem chorava igual criança. Houve um arrependimento, o homem se converteu. E a mão do Senhor, eu creio, também agiu na vida dele. Sabe, irmãos, cooperou muito, ajudou muito, investiu muito. E creio que continua investindo até o dia de hoje na casa de recuperação. E nós precisamos investir cada vez mais na obra. Precisamos tomar uma posição. Nós temos missionários lá fora, que estão carentes, que estão necessitados de ajuda, de auxílio. Eles estão lá fora na obra. Não podemos abandoná-los no campo. Não podemos deixá-los à mercê de situações, de coisas que nós podemos ajudar de alguma forma. Precisamos investir com 10 reais, com 5 reais. Mas se nós ajuntarmos R$1 durante 30 dias, no final do mês dá 30 reais. E às vezes você joga R$1 canto, joga no outro canto, passa por cima de R$1. Ajunta lá. Vamos cooperar, irmãos. Vamos investir na obra. Vamos colocar ali na vida dos missionários essa porção, que creio que Deus também vai te recompensar. Pode ter certeza disso. Quem veio da área também de drogas, de álcool, sabe que aquele que está imbuído nessa situação, muitas vezes as pessoas dizem: é sem vergonha, não tem, não consegue, não larga porque não quer, não deixa porque não quer. Mas uma vez que ele caiu no laço, o laço fechou, irmão, é só misericórdia de Deus para tirar, é só misericórdia de Deus para livrar, irmãos. É só Deus mesmo, é só Deus. Muitos escolhem andar dessa forma, mas não é porque um escolhe andar dessa forma que nós devemos abandonar os outros 9. Ou porque 9 anda dessa forma, abandonar aquele um. Foi como o leproso que voltou e adorou a Deus e agradeceu pela cura e pela libertação dele, enquanto outros não voltaram mais. Você é esse um.
que está até hoje na presença de Deus agradecendo. Outros tiveram oportunidade, mas desprezaram, pegaram a porção do dia, foram embora e estão por aí vivendo do jeito que quer, da maneira que quer. Mas valeu a pena, irmãos. Valeu a pena, vale a pena. Jesus acha que vale a pena. Vale a pena, irmãos. Eu quero dizer para vocês que muitas das vezes a gente pensa em parar, a gente pensa em abandonar, a gente pensa em deixar. Mas não deixa não. Porque eu também vivi isso um dia na casa de recuperação. Eu estava cansado. Eu não aguentava mais, eu estava dedicando a minha vida a pessoas que não se importavam com elas mesmas. Eu estava me desgastando. Eu orava dia e noite, eu falava com Deus dia e noite, mas, irmãos, chegou uma hora que eu já não estava aguentando mais. Fui abandonado pela igreja lá no meio do mato, em Cotia. A igreja aparecia de vez em quando, uma vez por mês. Quando eu me comunicava com eles, eu tinha uma guerra com a própria igreja. Mas um dia eu subi um monte e fiquei olhando aqueles meninos indo para lá, vindo para cá, fazendo as coisas erradas. E eu fiquei olhando, eu disse, Jesus, eu vou embora, não aguento mais, não dá mais. Sou solteiro, eu posso correr o mundo pregando o evangelho, falando do amor de Deus, estou parado aqui dentro. A resposta de Cristo foi, olha para você. Esqueceste que foi um deles? Valeu ou não valeu a pena? Valeu ou não valeu a pena Deus agir na tua vida, mudar a tua história, mudar a tua vida? Valeu ou não valeu a pena Deus te dar a oportunidade? Valeu ou não valeu a pena? Sempre vale a pena, irmãos. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Porque Deus faz a parte dele. Aquele que muitas das vezes nós falamos não vale a pena. Tem uma mãe se desgastando. Tem um pai se desgastando. Talvez o pai e a mãe também abandonou. A Bíblia não fala da mãe que abandona o filho a qual amamentou. Tem muita mãe que abandonou, não aguenta mais. Se atolou no álcool, se atolou nas drogas. Eu não aguento mais. Larguei de mão. Mas Deus não abandona, irmãos. Foi por isso que Ele me chamou, foi por isso que Ele te chamou, para que nós lutássemos e batalhássemos por aqueles que estão perdidos e desorientados. A maravilhosa graça nos alcançou e com certeza também alcança muitos desses ainda, irmãos. Vamos dar a eles ainda no último fôlego. Ele tem a oportunidade de dizer, Jesus, eu me arrependo. Foi o que aconteceu com aquele rapaz lá na cruz. Era o último momento, eram as últimas horas, eram os últimos minutos, eram os últimos segundos, e ele se arrependeu. E o Senhor falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ah, mas fulano foi assado, fulano morreu a tiro, mas fulano morreu assim, mas fulano morreu assado. Você não pode nunca dizer, foi para o inferno. Porque você não tem essa autoridade, eu não tenho essa autoridade somente está em Cristo. Só nele que está essa autoridade para dizer, foi para lá ou foi para cá. Só Ele pode. Só Ele tem como. Só Ele, irmãos. Outro dia eu falei aqui uma coisa. A pessoa que se suicida, que muita gente diz que foi para o inferno, ele não quer se suicidar. Ele apenas quer se livrar do problema. Ele apenas quer se livrar da dor. Ele apenas quer se livrar da tristeza e da angústia, irmãos. Então ele vai nesse extremo, soprado no ouvido dele pelo inimigo das nossas almas. Mas Deus o sabe, se foi ou não foi, e para que lugar foi. Somente Ele pode dizer foi, somente Ele pode dizer não foi. A gente pode se surpreender, irmãos. A gente pode se surpreender, mas Ele é que é o Senhor da vida. O inimigo jamais pode ceifar a vida de alguém, porque o Senhor da vida é só Jesus Cristo. Só Ele é o Senhor da vida. Só Ele.
Só Ele dá vida e só Ele tira a vida. O inimigo, o que ele faz é armar cilada, é armar armadilha, é armar emboscada, não faz nada sem permissão de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que é necessário que ele cresça, é necessário que ele apareça, é necessário que nós diminuamos cada vez mais, é necessário que os nossos irmãos sejam mais enaltecidos, e nós cada vez mais, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: quem é o maior no reino dos céus? O que serve à mesa ou o que está sentado à mesa? Escolhe, irmãos, escolhe. Você quer estar sentado à mesa ou quer servir à mesa? Porque Jesus não veio para se sentar à mesa, ele veio para servir. Se você quer ser o maior, sirva teus irmãos, ajude teus irmãos, auxilie teus irmãos, fortaleça teus irmãos, bote comidinha na boca dele, dê alimento na boca dele, irmão, até que ele se veja forte e faça isso com outros. Isso se chama misericórdia, isso se chama amor, amor. O único caminho, irmãos, para nós sermos vitoriosos, estou encerrando, é o amor. É o amor, irmãos, é o amor. Procure se entregar de corpo e de alma. Procure andar e fazer a vontade de Cristo, porque o único caminho, irmãos, é o amor. É o amor. Não fique pelos cantos, mas a irmã fulana, mas o irmão fulano, mas o irmão ciclano, sabe, está tão diferente, está tão assim, está tão assado, está tão assim, está tão assado. Será que não é você que está diferente? Será que não é você que está vendo de forma diferente? Será que não é você que está com indagações erradas? Né? Tem que ver, porque às vezes conseguimos ver os erros dos outros, mas os erros que também estão em nós. Por isso, vamos nos manter firmes, olhando para Cristo, e andando na verdade e na vontade de Jesus Cristo, para louvor da glória do nome dEle. A palavra de ordem é essa, irmão. Posição é essa. O único caminho é o amor. E que Deus abençoe essa rica oportunidade que me foi dada em nome de Jesus. As palmas engrandecem o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Convido os obreiros aqui à frente. A igreja se coloca de pé. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Eu leio uns, irmãos, o seguinte. Nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Não temos o costume de chamar ninguém aqui à frente para se arrepender, para pedir perdão, não. Mas nessa noite, curve a sua cabeça, fale com Deus. Nós sabemos que nós temos o livre acesso. Antigamente, para a remissão do pecado, a pessoa tinha que pegar um animal, um pombo, um cordeiro e levar ao sacerdote. E o sacerdote imolava aquele animal, oferecia como um sacrifício do perdão. Mas hoje, em memória dele, o cordeiro foi sacrificado. E quando Jesus Cristo morreu, o véu se rompeu de cima a baixo e nos abriu o acesso direto ao Rei. Hoje nós somos sacerdotes, hoje nós temos acesso direto ao Rei, ao Senhor dos Senhores. Então curve a sua cabeça, peça perdão ao Senhor, fale com Deus nessa noite e Ele vai te ouvir. Amém? Oremos. Deus eterno, Deus maravilhoso, é no Teu nome que nós nos reunimos nesta noite, Pai. Em memória de Ti, Senhor, iremos participar do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossas iniquidades. Nos ensina, Pai, a andar em retidão em Tua presença. Toma a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, em Tuas mãos. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Vivemos dias maus, mas nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, nós aguardamos, ó Pai, na Tua provisão, Senhor, dia após dia, Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos, ó Pai, que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Nós vivemos pelo Teu amor, como foi pregado nesta noite. Nós vivemos por causa do Teu amor, Senhor, naquela cruz por cada um de nós. Por isso nós Te louvamos, por isso nós Te engrandecemos, por isso nós exaltamos o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Pastor Léo, faça a oração. Oremos. Meu Deus, meu bendito Pai Celestial, nesta hora, Senhor, que eu chamo de hora solene, uma hora muito precisa, ó meu Senhor, há anos e anos atrás, Tu estavas junto com Teus discípulos, partindo o pão, aleluia, e Tu disseste que aquele pão era o Teu corpo, que era partido por muitos. Aqui estamos ainda, Senhor, memorizando aquele momento e memoriando aquele momento tão solene, momento único, aleluia. Vem agora, Senhor, pelo Teu divino amor, põe a Tua unção nessas partículas, aleluia, como sendo Teu corpo, que ao comermos tenhamos vida vinda de Ti para nós cada vez mais. Isto para a Tua glória, isto para o Teu louvor. Dar a Tua bênção agora essas partículas de pão. Em nome de Jesus Cristo já Te agradecemos. Amém, Jesus.
Tu já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Todos receberam pão? Amém. Amém. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei,
Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos, amém? Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Pastor Edmundo, amém? Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de glória, Deus de poder, te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é derramada sobre as nossas vidas, Senhor. E se estamos de pé, Senhor, é porque a tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. E nesta hora pedimos, Senhor, que tu venha, Senhor, consagrar estes cálices, Senhor, representando o sangue do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Venha abençoar, Senhor. E ao tomarmos, Senhor, ao participarmos, Senhor, seremos, Senhor, abençoados e transformados na tua presença, Senhor. Venha abençoar, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos
Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Todos receberam o cálice. Só olha para o teu irmão da direita, da esquerda. Fala o quanto você ama ele em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Chama em Cristo Jesus, irmão. Chama em Cristo Jesus. Chama em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha aqui para esses homens aqui em cima, aqui, ó. Agora, todo esse corpo de obreiros aqui ama a igreja em nome de Jesus. Amém. Pastor Edmundo ama a igreja em nome de Jesus? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja ama o pastor em nome de Jesus? Amém. Isso é unidade, igreja. Isso é a unidade de Cristo em nossas vidas. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos.